Irmãos, vamos começar o culto de adoração a Deus, ficando de pé. Voltamos todos à adoração, a leitura do texto indicado na nossa liturgia. Assim o Senhor nos convoca. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Amém. Oremos. Nós pedimos, Deus, nós que somos descendência, Senhor, do pai da fé, Abraão, aquele que foi justificado diante de ti pela fé e não pelas obras. Nós que fomos também chamados por Cristo e justificados pela nossa confiança nele. Estamos aqui na tua presença para celebrar o teu santo nome, o teu glorioso nome, o teu eterno nome. E estamos aqui, Senhor, com alegria no nosso coração, também com temor, com tremor, porque estamos diante do soberano do céu e da terra, um Deus eterno, sem princípio de existência, sem fim, o Deus de eternidade a eternidade, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da sua igreja, o seu povo escolhido. Estamos aqui para magnificar esse nome tão glorioso, enaltecer a tua pessoa, enaltecer as tuas obras, para louvar o teu nome pelo nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que rasgou o véu, a sua própria carne, e nos colocou para dentro do Santo dos Santos, como sacerdote eterno. Concede, ó Deus, que nos aproximemos de ti, confiados unicamente em Cristo Jesus, e louvemos o teu nome, cantando a tua palavra, orando a ti, segundo as Escrituras, ouvindo a tua voz pela leitura da Escritura, ouvindo a tua voz pela proclamação pública, pela pregação. Dá, Senhor, que todos nós estejamos na tua presença de forma digna, Senhor, não prestando um culto apenas de uma liturgia correta, mas que os corações estejam em ordem diante de ti. Porque tu não te agradas, Senhor, de uma liturgia correta com o coração em pecado. Portanto, Senhor, perdoa os nossos pecados. Não queremos guardar pecados diante de ti. Queremos antes nos aproximar de ti com sincero coração, em plena certeza, com uma confissão correta, Senhor, porque é assim que tu requeres de todos nós. Perdoa-nos, ó Deus, nós somos pecadores ainda. Pecamos, ó Deus, por conta das nossas fraquezas, negligências, ó Deus, descuidos. Mas não queremos, ó Deus, permanecer em pecados. Queremos antes, ó Deus, estar em santidade diante da tua santa presença. Portanto, Senhor, aceita o nosso culto. Lembra dos adoradores que estão aqui, todos eles, de todas as idades, Senhor. Manifesta a tua presença, exalta Cristo Jesus. Traz, Senhor, consolo aos adoradores, salvação aos perdidos, Senhor. Traz confronto, traz reflexão, porque estamos na tua presença e dependemos de ti, Senhor, para sermos corrigidos, para sermos conformados à imagem de Cristo, porque para isso nós somos destinados. Nosso Deus, aceita o nosso culto, nós oramos a ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. De bem, irmãos, cantemos o Salmo 5, a primeira parte.
e os inimigos todos sim. Aborreces, ó Senhor, mentirosos tu destróis, fraudulentos e cruéis, abominas, ó Senhor, porém no peito entrarei, pois és rico em perdoar, misericordioso és, e em temor me prostrarei. Perto teu templo, ó Deus, na justiça tu, ó Deus, os meus passos vens guiar, pois há homens muito hostis, e o teu caminho apruma-me, e sinceros são no falar, só a crimes no coração, todo aberto é a sua voz, lisonjeiam ao falar. A leitura pública da Palavra de Deus está no 2º capítulo do livro do profeta Isaías. Leitura que faremos de forma alternada. Diz assim a Palavra de Deus. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em eras e aradas, e as suas lanças em bordadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoreiros com os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó. Ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã.
contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às copeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que eles fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em ele é legitimado. Amém. Oremos, Deus. Nosso bendito Deus, grande é o teu poder, grande é a tua soberania, grande é a tua sabedoria, Senhor. Verdade é que tu escolheste um povo, Senhor, a partir do nada, e a este povo te revelaste, Senhor, trazendo a tua lei, o culto, as promessas, as ordenanças, trazendo a glória, a arca, a tua presença no meio desse povo. Mas esse povo se rebelou, Senhor. Esse povo se tornou idólatra. Esse povo se tornou transgressor da tua santa lei. Mandastes, ó Deus, os teus profetas para que esse povo fosse advertido. Mas eles mofaram dos teus profetas. Zombaram, Senhor, daqueles que foram enviados por ti. E então, Senhor, tu os levaste para o cativeiro. E depois, Senhor, abriste as portas para que nações de longe, nações que viviam, Senhor, alheias à tua voz, nações que não conheciam o teu nome, vieram, Senhor, e tomaram assento no Monte Sião, na congregação dos justos. Nossos pais antigamente viviam, Senhor, nessa situação. Viviam alheios às promessas, viviam sem Deus no mundo. Mas em Cristo Jesus nós fomos aproximados, Senhor. E hoje estamos, Senhor, na casa do Senhor, no Monte Sião celestial, espiritual, louvando o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, porque tu foste benigno para conosco. Nada viste em nós, ó Deus, para que nos aproximássemos de ti. Por isso, Senhor, nada temos a ti apresentar, Senhor. Nenhuma obra de justiça. Pelo contrário, Senhor, todas as nossas obras são trapos de imundícia diante de ti. E tu nos aproximaste de ti tão somente pela graça. Uma graça que foi manifestada sobre nós através de Cristo Jesus. Ele sim é que tem méritos diante de ti. Somente ele. E é por ele, Senhor, que nós nos achegamos a ti. Louvamos o teu nome pela leitura maravilhosa deste texto do profeta Isaías. Quando ele mostrou, Senhor, a rejeição que Israel manifestou para com o teu nome. E então, Senhor, os gentios foram aproximados e tomaram lugar à mesa com Abraão. E nós estamos, Senhor, na mesa contigo, ceando contigo. Agora, neste culto, nós estamos aqui, em plena ceia, com o Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente está aqui. Portanto, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja exaltado no nosso meio, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de pecar contra ti. Graças te damos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela apruma os nossos passos. Aliás, Senhor, os nossos passos só têm sentido, só andam, Senhor, para o caminho traçado por ti, se for pela tua Escritura. Portanto, Senhor, nunca nos deixes se afastar dos nossos passos da tua palavra. E dá, Senhor, que todos os dias possamos medir se os passos que temos caminhado estão de acordo com a tua palavra. Se estamos no teu caminho. Porque não nos interessa, Senhor, nenhuma vantagem fora dos teus caminhos. Apruma, Senhor, os nossos passos pela tua palavra. Oramos a ti agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós temos os dois salmos que estão indicados. Salmo 5, segunda parte, e depois o Salmo 30.
Senhor, vem declarar, são culpados todos, sim, os seus planos próprios, pois caiam rejeitados, meu Senhor, por suas muitas transgressões, todos eles contra ti rebelaram-se, ó Deus, por suas muitas transgressões. Mas se alegrem todos vós que confiais, pois, no Senhor, para sempre jubilai, pois Deus defende a todos vós, e glorifique no Senhor, em seu nome ama, pois Deus abençoa o justo e bom, ao escudo cercarás. Salmo 30. Eu te salvarei, ó Senhor, porque a mim tu livraste, impediste ver. Inimigos meus se alegrassem, pois, contra mim, Senhor, ó meu Deus. Clamei, pois a ti socorro, ó meu Senhor, e tu me saraste, meu Deus. Minha alma da cova fizeste subir, preservaste o meu viver. E asseguro eu não descer, se ao Senhor salmodiai, vós que sois seus santos, e graças me dai, e graças dai ao santo nome seu. Um momento só dura o seu furor, mas a vida inteira é o seu favor. Ao anoitecer, pode o choro vir, mas bem cedo a alegria vem.
jamais abalado serei. E por teu favor sinto, ó meu Senhor, fizeste permanecer. Minha montanha muito forte, mas faltasse o vosso fiel, logo perturbado, então, assim fiquei, clamei a ti, ao meu Senhor, que proveito tu obterás, Senhor, no meu sangue se a prova baixar no fogo. Porventura o pó louvará a ti, a verdade anunciará. Escuta, Senhor, de mim tem compaixão. Sei tu, meu auxílio, Senhor. Tornaste em folguedos o meu cantear, tiraste o silêncio meu. E me sentisse de alegria, então a ti eu louvarei, não me calarei, Senhor, tu és meu Deus, pra sempre a ti graças darei, Senhor. Senhor, nosso Deus de paz, santo, santo, santo és tu, teu Deus, Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus que está à frente até a igreja, Deus que comanda todo mundo, toda a terra, Deus que é misericordioso, que é bondoso, mas também um Deus severo, um Deus que nós devemos temer, porque, Senhor Deus, nós estamos pecadores, estamos na frente de um Deus santo, 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 santo. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia que está nos concedendo, Senhor Deus, um dia glorioso de estar na tua casa, Senhor Deus, um dia abençoado, em que estamos aqui, louvando e agradecendo o teu nome, pedindo as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua graça sobre nossas vidas,
Pedimos, Senhor Deus, que Tu nos conduza todos os dias da nossa vida, nos ensinando, nos mostrando, Senhor Deus, para que possamos estar na Tua presença com um coração puro, com uma mente, Senhor Deus, consagrada a Ti, Senhor Deus. Tira de nós aquilo que não Te agrada, Senhor Deus, para que Tu possas ouvir nossas palavras, Senhor Deus. Pai misericordioso, pedimos, Senhor Deus, nesse momento que Tu abençoa aqueles servos, Senhor Deus, que vieram aqui à frente com alegria, trazer o que Te pertence, Senhor Deus. Que, Senhor Deus, sabemos que tudo é Teu, nada é nosso, Senhor Deus. A força do nosso braço não faz com que ganhemos nada, mas sim Tu que dá-nos condições de trabalhar, de ter o nosso ganho. E aqueles que estão, Senhor Deus, sem engano, que Tu abra a porta de trabalho para que eles, com alegria, venham aqui entregar o que pertence, Senhor Deus. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, cuidando deles, dando a eles, Senhor Deus, a paciência, dando a perseverança. E saber, Senhor Deus, que tem todos aqueles que são Teus filhos, estão, Senhor Deus, na Tua presença em todo momento, nos momentos bons e nos momentos maus da nossa vida. E nada é mal, porque tudo Tu determinaste para que acontecesse conosco, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Obrigado, Senhor Deus, porque temos certeza que iremos, Senhor Deus, para uma pátria celestial, onde Tu já reinaste, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus. Senhor Deus, tem misericórdia e nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos estar cada dia mais na Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa o Teu servo que irá trazer a mensagem, Senhor Deus, que ele possa ser ungido por Ti para fazer a mensagem e possamos tirar da nossa mente tudo que não agrada a Ti, Senhor Deus. Que possa dedicar-nos somente, Senhor Deus, a ouvir Tua palavra, meditar e passar para aqueles que não Te conhecem, que estão na nossa presença. Senhor Deus, fica conosco durante essa noite. Abençoa, Senhor Deus, essa semana que está iniciando, que todos os dias dessa semana estejamos na Tua presença, aguardando com alegria o próximo domingo para estarmos todos juntos aqui a louvar e agradecer o Teu santo nome. Fica conosco, que assim pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nós confessamos a nossa fé no culto também, especificamente com a leitura do capítulo 4, capítulo que trata sobre a criação, e o segundo parágrafo diz assim, que depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o ser humano, homem e mulher, dotados de uma alma racional e imortal, e os adequou perfeitamente para a vida para Deus, para a qual foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, possuindo a lei de Deus inscrita em seus corações e o poder para cumpri-la. No entanto, havia a possibilidade de transgressão, pois foram deixados na liberdade de sua própria vontade, a qual estava sujeita a mudanças. Os que assim creem, digam amém. Amém. Nesse momento nós vamos baixar nossas fontes, vamos orar. Toda a igreja vai orar ao Senhor. Nós ouvimos os pedidos nesta manhã e também temos os nossos pedidos particulares a fazer nesta hora. Baixemos as nossas frontes e todos oremos a Deus.
Oremos. Te louvamos, maravilhoso Deus, te bendizemos, agradecemos, ó Deus, por este momento. Obrigado, Deus, porque os teus ouvidos, ó Deus, estão atentos, ó Deus, à oração da tua igreja. Nós temos, ó Deus, declarado aqui, ó Deus, domingo após domingo, todos os teus feitos a favor das nossas vidas. Quantos livramentos, ó Deus, quantas provisões. Ó Deus querido, te agradecendo porque tu tens sido um Deus tão bondoso, mesmo a respeito, ó Deus, de toda a nossa negligência, nossa limitação. Pai Santo, perdoa, Deus, porque não temos, ó Deus, reagido proporcionalmente, ó Deus, aquilo que temos recebido de Ti. Reconhecemos, ó Deus, que temos sido falhos. Confessamos toda a nossa transgressão, ó Deus, porque cremos que Tu és um Deus perdoador. Obrigado, Deus querido, por tamanho privilégio, pelo vivo, ó Deus, e novo caminho que foi aberto, ó Deus, pelo o véu que foi rasgado, ó Deus, a Tua própria carne, nos concedendo, ó Deus, esse privilégio de poder orar, de poder, ó Deus, alçar, ó Deus, as nossas vozes, ó Deus, a Ti, e bendizendo, ó Deus, por tamanho privilégio. Colocamos diante de Ti, ó Deus, cada pleito, ó Deus, cada necessidade, ó Deus, apresentadas, ó Deus, tanto nesta manhã, como também, ó Deus, cada irmão aqui, ó Deus, e persiga, e confessaram, ó Deus, a Ti. E muitas vezes, ó Deus, as circunstâncias, ó Deus, são maiores do que as nossas capacidades. Por isso, ó Deus, dependemos de Ti, ó Deus, para que vençamos, ó Deus, a cada dificuldade, a cada obstáculo, ó Deus, que tem se apresentado, ó Deus, diante das nossas vidas. E colocamos diante de Ti, ó Deus, a nossa irmã Zuleika, ó Deus, restaura plenamente, ó Deus, de sua enfermidade, ó Deus, concede a Tua serva, ó Deus, nova oportunidade de vir à casa de oração. E pedimos também, ó Deus, por aquela jovem Prince, ó Deus, que gestando, ó Deus, e foi necessário, ó Deus, se submeter a uma cirurgia. Continua, Deus, restabelecendo a sua saúde. Preserva também, ó Deus, a criança que está no ventre da sua mãe. Você também com seu filho Isaac, ó Deus. Guarda-os, ó Deus, protege, livra do mal. Ó Deus querido, como, ó Deus, é maravilhoso saber que Tu, ó Deus, desces, ó Deus, no ventre das mães, ó Deus, os bebês, assim Tu fizeste conosco. Ó Deus querido, Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus mantenedor. Nós clamamos, ó Deus, e dependemos de Ti. Responde, ó Deus, cada clamor, ó Deus, cada pedido de oração. Cumpre, ó Deus, a Tua maravilhosa vontade. Porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Gratos, ó Deus, a Ti, desta forma, ó Deus, confiantes, ó Deus, em Ti, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé nesta hora e vamos cantar o Salmo 23, principalmente que antecede a pregação da palavra. O Senhor é o meu pastor e nada pois me faltará. Em repouso me dá, em passos verdejantes me conduz. Ao descanso das águas vou, e refrigera minha alma ali. Nas
me ser. Mesmo que pelo vale da sombra da morte eu andar, mal nenhum temerei, porque comigo estás, ó meu Senhor. Teu cajado e teu bordão, ó meu Senhor, me consolarão. Pois uma mesa pra mim perante os inimigos, meu Senhor. E com óleo me unges a cabeça e a taça transbordar. A bondade, a misericórdia, certo que me seguirá. Todo o tempo do meu viver, e certamente habitarei. E na casa de Deus, pra todo sempre eu habitarei. Chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus e vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Versículos de 9 a 13. Mateus 9, de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Amém. A salvação e suas implicações. O homem, nós sabemos, é um só. Sobre a face da terra, em qualquer lugar, o homem é um só. Mas dependendo da classe a que pertença, dependendo da profissão que ele exerça, da nação onde ele mora, do tempo em que ele viva, os homens diferem nas características. São distintas. São peculiaridades próprias que cada um tem. Assim também, irmãos, são os salvos por Cristo. Eles manifestam certas características. Exibem com clareza o que são, a quem pertencem. Facilmente nós mostramos isso. O que somos, a quem pertencemos.
que são características peculiares, ímpares, né? Que somente os cristãos têm. Esse fato está bem mostrado nesse episódio aqui, que nós acabamos de ler. Quando Jesus estava em Cafarnaum, e ele vai andando e ele chama a si um dos homens que seria um dos apóstolos dele, que foi Mateus. A chamada dele, os acontecimentos que se seguiram, as reações gerais mostradas, exibem, irmãos, o que acontece, qual é a repercussão, qual é a implicação quando Jesus dá a salvação ao pecador. Então, eu quero usar esse título, A Salvação e Suas Implicações, para mostrar exatamente esses aspectos. Eu vou trazer aos irmãos 3 lições. E a primeira implicação, quando nós ganhamos a salvação, é que nós somos chamados como estamos. E o texto mostra isso, irmãos, de 2 formas. Nós somos chamados como estamos ao sermos vistos. Observe na primeira frase do versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Cafarnaum é uma cidade bem habitada. Estava de dia. As pessoas estavam na rua. E Jesus passa com aquela multidão, acompanhado de seus discípulos, e o texto diz, ele viu um homem chamado Mateus. Ele viu muitas pessoas, é claro. Mas o texto particulariza. Ele viu um homem chamado Mateus. Esse ver aqui é um ver eletivo, irmãos. Jesus viu muitos homens, mas Mateus foi visto de modo diferente. É como nós dizemos, a providência apontou aquele homem ali. Dentre muitos homens, a providência apontou Mateus. É sempre assim. Quando Jesus chama alguém, ele chama pela sua providência. Uma providência já elaborada desde muito tempo, né? Muito tempo. Jeremias, quando foi chamado, Deus disse assim, eu chamei Jeremias desde a eternidade. Antes que Jeremias fosse formado no ventre, nem um gameta talvez ele fosse. Eu já chamei Jeremias. Antes dele sair da madre, pelo parto, eu já o consagrei como profeta meu. Veja, irmãos, que poder, que eleição, né? Como a chamada eletiva. O dedo do Senhor aponta diretamente para as pessoas que ele deseja. Jeremias, capítulo 1, nós podemos ver esse versículo maravilhoso, esse texto maravilhoso, quando o Senhor diz como chamou Jeremias. Capítulo 1, versículos 4 e 5. O profeta Jeremias diz assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Veja como Deus comunicou a Jeremias a chamada dele. Antes que eu te formasse no ventre materno, nem no espermatozoide você era. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Esse é o poder soberano do Senhor. Em Jeremias capítulo 31, ainda estamos nesse livro precioso, no versículo 3, Jeremias fica impressionado com aquela chamada eterna de que foi alvo da parte de Deus. Ele disse assim, de longe, versículo 3 do capítulo 31, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. De longe, que longe é esse? Será distância? Não, não é distância. É longura de tempo, desde a eternidade. De longe se me deixou ver o Senhor. E ele disse, com amor eterno eu te amei. Desde a eternidade que eu já te amo. E o meu amor
para contigo não é um amor temporal, é um amor que nem teve começo, nem teve fim, é eterno. Então, quando chegou no tempo, eu te atraí com benignidade. Sabemos que benignidade é graça. E o apóstolo vai dizer, pela graça sois salvos. Essa é a chamada do Senhor. Nós lembramos muito daquele episódio quando Paulo estava na cidade grega do carcereiro. E no sábado, Filipos, no sábado ele foi para junto do rio, porque sabia que os judeus que não tinham sinagoga se reuniam nas margens de um rio para orar. E quando ele chega lá na margem do rio, não encontra nenhum judeu, somente judias, um grupo de mulheres piedosas, judias haviam se reunido lá na margem do rio para orar. E o apóstolo se aproxima daquelas mulheres e ele começa a pregar a palavra de Deus. Havia muitas mulheres. As mulheres judias que moravam na cidade grega de Filipos estavam todas ali. Os homens parecem que eram relaxados, os homens judeus da cidade de Filipos. Mas as mulheres eram piedosas e elas foram. Piedosas no sentido de cumprir os ritos da lei cerimonial, né? Guardando o dia do Senhor, guardando o sétimo dia, aliás, o sábado. E elas estavam ali e Paulo se aproxima e prega. Todas escutaram a pregação. Mas o texto diz, e o Senhor abriu o coração de Lídia para compreender o que Paulo dizia. Isso é uma chamada soberana. O Senhor abriu o coração de Lídia. Não abriu das demais mulheres, pelo menos não naquela oportunidade. Nós sabemos desse episódio de Atos 16. Numa colônia, irmãos, de pinguins, há 10 mil, 20 mil, 30 mil pinguins, lá no Polo Sul, onde eles habitam. Pela manhã, as mães estão com suas crias, e ao amanhecer, elas deixam suas crias todas ali, na margem do mar, um mar revolto, os mares do sul. E as mães mergulham no oceano para pescar, e elas pescam o peixe, elas comem o peixe. Né? Fica lá na moela, no estômago dela, no estômago das aves, que é a moela. E aquilo regurgita e elas voltam. E nós, quando elas chegam na praia, entre 50 mil, 60 mil, 100 mil filhotes, elas sabem qual é o seu filhote. E elas vão diretamente para eles. E eles vêm diretamente para elas. E elas abrem o bico e dão de comer aos seus filhotes. Paulo disse em 2 Timóteo 1:9, 2:19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele conhece os que lhe pertencem. E ele ia passando e viu muitos homens ali, mas diz o texto, ele viu um homem chamado Mateus. Então, nós somos chamados, como estamos, irmãos, ao sermos vistos pelo Senhor. Mas aí tem um segundo aspecto. Nós somos chamados, como estamos, ao sermos chamados do pecado, a partir do pecado. E nesse mesmo versículo 9 de Mateus 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, diz aqui, sentado na coletoria. Esse sentado na coletoria, irmãos, ele não está sentado na calçada, nem está sentado numa sala de espera. Esse homem é o exator. Esse homem é o coletor de impostos da cidade. É o chefe dos coletores de Cafarnaum. A coletoria, irmãos, era uma agência importante do governo romano. Era ela que arrecadava os valores. O coletor era um homem sempre odiado pelo povo, porque era considerado ladrão pelos judeus. A coisa funcionava assim. Roma, quando dominava uma nação, a incluía no Império Romano, a primeira coisa que Roma fazia era recensear. Recenseava aquela nação. Cada cidade passava pelo censo. Os irmãos se lembram que quando Jesus nasceu em pleno censo. José e Maria foram se recensear lá em Belém.
E lá numa noite, Maria chegou às 2 do parto e ela deu a luz ali na estrebaria, porque as hospedagens estavam lotadas, porque as pessoas iam se recensear. Então, quando recenseava, ele tinha um número de pessoas da cidade, tinha as empresas que existiam, os donos, então ele sabia qual era a renda da cidade. Então Roma chamava o coletor, acertava com ele, pela quantidade de habitantes que tem nessa cidade, você vai arrecadar tanto por ano, você vai me entregar esse valor aqui. Então o que passar é o seu salário. Nisso os coletores se aproveitavam para roubar, explorar o povo. Por isso que eles eram odiados pelo povo. Eles eram protegidos pelo imperador, mas eles eram odiados pelo povo. Eles viviam sob a guarda do imperador, mas o povo não tolerava, porque eles também eram patrícios, eram homens da mesma nação e exploravam seus irmãos, eram vistos dessa forma. Mateus, por exemplo, era o maioral dos coletores da cidade de Cafarnaum, odiado por todas as pessoas. Ele estava lá sentado, na coletoria, estava trabalhando, irmãos. Uma fila de espera de coletores auxiliares, com valores a prestar contas, os secretários dele aqui trabalhando, o tesoureiro com o cofre aberto. Era assim, uma fila de pessoas para serem atendidas, para pedir isenção de impostos, diminuição das alíquotas, porque estava muito alta. Era uma luta diária, o povo com o coletor. E ele estava nessa situação, sentado na coletoria, trabalhando. Ele era realmente um ladrão. Todo coletor roubava. Era um pecador terrível. Eram ricos eles. Dinheiro de origem duvidosa. Eram corruptos, avarentos, cobiçosos. Pois Jesus o chamou nessa situação, completamente enlameado. Zaqueu também foi a mesma coisa, foi chamado a partir dessa situação. A especialidade de Jesus é chamar pessoas enlameadas para lhes agraciar. Pessoas boas, Jesus não chama. Sabemos que não há pessoas boas. Pessoas que se acham boas, Jesus não chama. São as pessoas que confiam em si. Não preciso de Jesus. Jesus só chama enlameados. Nós mesmos, nós fomos chamados a partir da morte. Nós estávamos na putrefação da morte. Morte espiritual, morte moral, morte social. Os nossos costumes e pecados eram abomináveis. Nós fomos chamados a partir dessa situação, irmãos. Então, é assim a implicação. Nós somos chamados como estamos. Quando somos vistos, como somos chamados a partir de uma situação de pecado. Mas aí há uma segunda lição. Quais são as implicações da salvação? A segunda implicação é que nós seguimos Jesus irresistivelmente. Isso é maravilhoso. Primeira coisa, ao nos dispormos imediatamente. De novo eu quero me reportar ao versículo 9. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Agora escute. E disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Ele estava na coletoria trabalhando, era um dia de expediente. Imagine que você seja o coletor da cidade de Caruaru, onde você mora. É um importante órgão, seu coletor, trabalha na coletoria, é o exator, é o homem responsável pela arrecadação de impostos para o governo. Aí você está trabalhando sobre a mesa, muito dinheiro, coletores auxiliares lhe prestando contas, os secretários fazendo anotação, uma gama de funcionários, o tesoureiro com o cofre aberto, pegando os valores já computados e armazenando lá no cofre. Aí passa o sujeito lá fora e diz: fulano, vem, segue-me, deixa eu trabalhar aí, segue-me. O que você diria? Quem é esse louco que está gritando aí fora? Eu deixar meu trabalho e exatou o coletor principal da cidade. Ele está me chamando, né?
Se dava de costas, dava de ombros e continuava trabalhando. Mas aí vem a chamada: ei, fulano, segue-me. Não, esse é um maluco. Manda a segurança afastar esse maluco daqui. Era assim que normalmente nós agiríamos, irmãos. Mas só que no caso de Jesus, a chamada é irresistível. É a chamada eficaz. Ela funciona mesmo. Quando ele chama, a pessoa se levanta e vai. Imagine, Mateus se levantou e foi, diz aqui o texto. O dinheiro ficou sobre a mesa. Os coletores auxiliares ficaram ali. Vamos esperar ele voltar. O tesoureiro está com o cofre aberto. Mas Mateus foi embora. E não mais voltou. E o compromisso dele com o governo romano? Certamente depois ele veio e se desfez. Ou mandou uma carta para o governador. Ou acertou com o prefeito da cidade. Eu sei que ele foi, deixou a mesa como estava, irmãos. Ele se dispôs imediatamente. Não deixou para depois, não. No final do expediente, Senhor, deixa eu fechar aqui essas contas e te sigo. Não foi assim. Não deixou para depois. Para a ocasião mais oportuna. Não. Se levantou e seguiu. Ele trocou o imperador pelo soberano do céu e da terra. Ele trocou a riqueza material pela riqueza de seguir a Cristo. Ele trocou o conforto que tinha, que era um homem rico. Troca esse conforto pelo risco de uma vida difícil. Por quê? Foi porque ele quis? Não. Foi por causa do poder da chamada. A chamada é irresistível, é soberana. Normalmente, quando você prega, você diz: depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Mas quando a chamada é eficaz, ele diz: eu vou agora. Tinha uma mulher que era a esposa de um homem, ambos eram ímpios, irmãos, e escarneciam dos cristãos. Não queria nem ouvir falar em cristão. Um dia essa mulher foi visitar uma tia dela, que estava muito doente, uma velhinha. E umas irmãs cristãs foram visitar essa mulher na hora que essa sobrinha estava lá. E ela foi bem recebida, ajudou a abrir a porta, recebeu as irmãs entraram e visitaram a enferma, que era conhecida delas, e perguntaram se podia ler um texto da Bíblia e orar. A enferma disse: pode ficar à vontade. E a sobrinha ali escutando. E uma irmã lá leu o texto da Bíblia, deu uma explicação fiel, e aquela palavra tão simples, tão despretensiosa, foi usada pelo Espírito de Deus para quebrar aquela mulher, a sobrinha. Ela saiu dali chorando para casa. Quando chegou em casa, chamou o marido e disse: a partir de hoje eu vou seguir Jesus Cristo. Se você quiser ficar comigo, fique. Se não quiser ficar comigo, eu vou embora. Mas eu vou seguir Jesus Cristo. Mas isso é insubmissão. Seria insubmissão se fosse no outro assunto. Ela disse: mas quando se trata de Cristo, a minha primeira submissão é a Ele e não a você. E aquele marido, a contragosto, concordou em ficar com ela. Mas a partir dali, irmãos, a relação foi muito difícil, muito difícil. Mas o que eu quero destacar é o poder da chamada eficaz. Abraão, irmãos, era um homem rico. Ele morava em Harã. Estava lá vivendo, produzindo muitos rebanhos, muitos empregados. A fazenda próspera. Era um homem nababesco, rico, famoso. Aí Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Quando Abraão ouviu essas palavras, irmãos, qual foi a reação de Abraão? Ele está mandando que eu deixe meus parentes aqui, deixe a minha terra e vá para um lugar que ele ainda vai me mostrar. Ele quer que eu saia
Depois que eu sair, é que ele vai me mostrar para onde é que eu devo ir. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Será que Abraão ficou nessa dúvida? Veja o texto de Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Essa foi a ordem. Não disse para onde seria, nem quais condições ele iria morar, como seria. Não deu mais detalhe nenhum. Sai daí e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã, já velho. Ele saiu, ele mandou, eu saio. Muito mais do que a obediência de Abraão aqui, é o poder da chamada eficaz. É muito mais destacável aqui o poder da chamada do que a obediência do próprio Abraão. Quando o Senhor nos chama de modo eficaz, nós obedecemos, irmãos. A glória não está em quem obedece, a glória está em quem chama. É dele a glória, é nele que está o poder. Isaías capítulo 6 também mostra o poder de uma chamada eficaz. Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa frase, irmãos, funciona. Isaías: eu vou te enviar e tu hás de ir por mim. A resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando o Senhor chama, é sempre uma chamada irresistível. E nós nos dispomos imediatamente. Veja a sua vida. Por que é que você está na graça, na igreja? Por quê? Porque a chamada sobre você foi irresistível. Eu tenho certeza que você pagou um alto custo. Pagou um alto custo. Mas pagou porque a chamada foi irresistível, foi eficaz. Por isso que você veio. É sempre assim. Quando ele nos chama, nós nos dispomos imediatamente. E também, irmãos, nós seguimos Cristo irresistivelmente quando recebemos Jesus em casa. Veja no versículo 10 de Mateus 9, o que está escrito. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa. Quando Cristo entra na nossa casa, quando Cristo entra na nossa vida, ele entra também na nossa casa. Isso implica que a nossa casa, ela passa por transformações profundas, radicais. Uma outra atmosfera passa a imperar na nossa casa. Na nossa casa passa a haver respeito. Quando o Senhor entra na nossa vida, ele entra na nossa casa, a nossa casa ganha respeito entre os membros. Todos vivem entre si com respeito. Também com alegria. Também com ética. Ninguém falta com a ética. Há uma fraternidade. Um cuidado mútuo, uma ajuda mútua. Também santidade. Todas essas coisas acontecem no nosso lar. Nós conhecemos lares, irmãos, que são desgraçados. A gente vai lá e uma briga, irmãos, uma falta de respeito dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Não tem ética, não tem fraternidade, não tem ajuda mútua. Vivem como cães. Você sai de lá mal. É o tipo de casa que não tem paz para quem entra nem para quem sai.
Você não está acostumado a ver esse tipo de lar? Talvez até entre a sua parentela, entre os seus amigos, entre os seus vizinhos, entre os seus conhecidos. Mas não é o caso de uma casa quando Cristo entra. Mateus seguiu Jesus. Daqui a pouco, irmãos, está Jesus na casa de Mateus. Dentro da casa de Mateus. A mesa com Mateus. Então o lar se transforma num lugar aprazível, acolhedor. Está havendo alegria naquela hora ali. Eu desejo estar no meu lar. Quando Jesus está no lar, as pessoas dizem assim: não vejo a hora de chegar em casa. Não vejo a hora de chegar em casa. Mas quando Jesus não está no lar, que o lar é terrível, você às vezes termina o expediente cansado, louco para tomar um banho, deitar numa cama, descansar, mas você não tem desejo de chegar nessa casa. Antes você diz: por que não paras, relógio, para que eu não chegue em casa? Você diz isso. Para, relógio. Atrasa a minha viagem. Não quero chegar em casa, não. Mas quando Cristo está lá, é outra coisa, irmãos. Vejam no capítulo 8 de Mateus, bem perto de onde estamos. Versículos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Quando Jesus está numa casa, existe a cura. Quando Jesus está no lar, existe um cuidado mútuo de uns membros para com os outros. Um adoece, o outro acolhe. Um precisa do remédio, o outro vai comprar. Mas eu não tenho dinheiro, eu compro do meu. Depois eu te dou. Não precisa. Você não precisa me dar depois o dinheiro, não. Eu faço isso com o maior prazer. Eu quero que você restabeleça a sua saúde. Eu tomei ciência de um lar, porque um dos membros estava doente e pediu ao seu irmão para levar na UPA. Ele disse: você tem dinheiro aí para Uber? Tem não. Eu não vou gastar do meu, não. Não levou o irmão, porque o irmão não tinha dinheiro para pagar o Uber. Mas quando Jesus está no lar, isso não acontece, não. Você se esmera, você se desdobra para acudir o seu irmão enfermo. Já que não existe mais o dom de cura, você ora pelo seu irmão enfermo. Senhor, que seja da tua vontade, cura, Senhor. Mas se não for, se quiser usar os meios para levar para a UPA, para levar para o hospital, para levar para o médico, para a farmácia, para comprar os remédios, vou cuidar. Zelar pela vida do próximo. É assim que acontece quando o Senhor está na vida da pessoa, na vida daquele lar. No capítulo 9 de Mateus, veja, versículo 18. Jesus está na rua e um homem encontra Jesus e diz assim: enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora, nesse instante. Mas vem, Senhor, e põe a mão sobre ela e viverá. A coitada da menina não está na UPA, não está no hospital, está em casa. Morreu em casa, irmão, certamente a língua. E aquele homem sabedor que Jesus estava na cidade correu e pediu socorro a Jesus. Diz os versículos 23 a 25. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, mas Jesus entra no lar do chefe. E vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: os tocadores de flauta já estavam ali, irmãos, para receber a sua féria, que chama, porque iam tocar naquela empreitada da morte daquela menina. Receberiam o seu salário no fim da tocata. Aí Jesus disse assim, versículo 24: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. A menina realmente tinha morrido, mas Jesus disse que ela não está morta, mas dorme, porque ele vai ressuscitá-la. E riram-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Jesus no lar sempre tem solução
nas questões pelas quais esse lar passa, nos problemas, nas demandas. Jesus acode. Sempre existem, irmãos, respostas e soluções. Em Lucas capítulo 10, nós temos um episódio interessante também, entre os versículos 38 a 42. Veja o que acontece quando Jesus está numa casa, quando ele entra naquela casa. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. O nome desse povoado, sabemos, era Betânia, bem pertinho de Jerusalém. E a mulher chamada Marta hospedou na sua casa, abriu as portas para Jesus entrar na casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Quando Jesus está numa casa, a palavra de Deus é soberana. As pessoas falam segundo a Escritura, as pessoas falam os assuntos da Escritura. Eu não estou nem referindo ao culto doméstico em si, mas ao dia a dia, durante o dia todo. As pessoas falam, irmãos, as ideias que aprendem na Escritura, na pregação, nos estudos. As pessoas vivem dentro da casa segundo os preceitos aprendidos. Jesus está ali ensinando a palavra, Maria ouvindo, quedada à frente de Jesus. Mas tem uma nota desagradável que o Senhor vai corrigir. Diz assim, 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Senhor, eu aqui trabalhando, feito uma escrava, e Maria em uma boa na sala contigo, ouvindo tua ministração. É isso que ela está reclamando. O senhor não está vendo isso, não? Não se incomoda que isso esteja errado, não? Não quer corrigir Maria, não? Já a resposta de Jesus. 41, respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Você está preparando esse almoço rebuscado? Não precisa dessas coisas todas, não. Basta um cuscuz. Basta um arroz. Um ovo. Basta isso. O melhor não está na cozinha nem na mesa. O melhor está onde? Está aqui na sala. A palavra está sendo ministrada aqui na sala. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Maria está aqui na minha frente ouvindo a palavra. E você aí perdendo o tesouro que está sendo comentado aqui. O que é que Jesus está fazendo? Repreendendo Marta. Jesus, numa casa, repreende os errados. Repreende que ela não está dando a devida atenção à Escritura, à palavra de Deus. Passe a dar atenção à Escritura. Faça feito sua irmã Maria. Você está perdendo. Está tomando prejuízo. A palavra de Deus, ela corrige também quando ela está numa casa. Irmãos, essa questão da palavra de Deus na casa, Jesus na casa, é fundamental, viu? Nós estamos em Mateus 9, veja Mateus 10, na sua página na frente. E veja o que Jesus disse aos apóstolos quando eles foram para as cidades pregar o Evangelho. Capítulo 10, a partir do versículo 12. Jesus disse assim, ao entrardes na casa, uma casa, saudai-a. Esses homens vinham entrar numa casa, irmãos, não era para pedir dinheiro, não era para conversa mole, para papo furado. Esses homens iam entrar nas casas das pessoas para levar a vida. A palavra que sendo pregada e sendo ouvida, daria vida aos ouvintes, aos membros daquela casa. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna é assim, que recebeu os apóstolos. Venha sobre ela a vossa paz. Isto é, vocês vão pregar e vão anunciar a palavra poderosa e os membros daquela casa restaurarão a sua relação com Deus. O homem sem Cristo, ele está em ódio contra Deus.
Mas, vindo Cristo, restabelece a paz entre o homem e Deus. Entre Deus e o homem. É isso que Jesus está dizendo. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. O que é se não for digna? Olha o seguinte, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, é isso que significa se ela não for digna. Uma casa que não recebe a pregação da palavra, os pregadores. Se ela não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vejam, irmãos, quão grave é nós rejeitarmos a palavra de Deus que vem para nos dar vida. E o outro aspecto, irmãos, que mostra que nós seguimos Jesus irresistivelmente, é quando levamos outros a Jesus. Isso está no versículo 10 de Mateus, capítulo 9. Diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Muitos publicanos e pecadores. O que é isso? Publicano é o coletor. Os coletores auxiliares de Mateus, lá da cidade de Cafarnaum. Pecador era a classificação que os fariseus davam aos coletores. Esses homens são pecadores. Porque eram ladrões. E eles eram ladrões mesmo. Então Mateus, aproveitando que Jesus estava em casa, fez o quê? Chamou os seus secretários. Muitos publicanos e pecadores entraram na casa de Mateus e tomaram lugares à mesa com ele. São os convidados de Mateus. Se é bom seguir Jesus, o que é que nós fazemos? Nós puxamos os outros, os mais queridos, os mais próximos. Mateus raciocinou assim: eu sou um ladrão. Até bem pouco tempo, até esta manhã, eu era um ladrão. Estava na coletoria, somando dinheiros, explorando as pessoas, fazendo contas para exorbitar no cálculo dos impostos. Eu e meus secretários, todos esses coletores que agora estão. E aquele homem passou ali fora e me chamou. Quando ele me chamou, eu não tive reação humana. Eu me levantei, parece que estava televitando. E segui aquele homem. Deixei tudo para trás. Meu secretário lá, mesa cheia de dinheiro, tesoureiro com o cofre aberto. Os secretários fazendo as anotações. As pessoas a serem atendidas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas a serem atendidas. E agora eu estou me sentindo um homem salvo, incluído na aliança. Tanto é que eu trouxe esse homem aqui para a minha casa. E aqui na minha casa agora é um lugar de festa. Mandei encher a mesa. Ele está comigo à mesa. Então eu quero que o que aconteceu comigo, primeiro atinja esses meus secretários. Porque esses homens foram corrompidos por mim. Eu sou o corruptor, eles são os corrompidos. Eu levei esses homens a roubar, a explorar o povo. Então, se eu fui chamado eficazmente, que esses homens também sejam. Então, venham para a minha casa. Venham para a minha casa, porque Jesus está aqui na minha casa. E certamente ele vai pregar. E ele poderá também chamar vocês, da mesma forma que ele me chamou. Que vocês também ouçam esse: vem e segue-me. Foi por isso que Mateus levou esses homens para sua casa, irmãos. Aquela corja de ladrões ali na mesa. Quando somos chamados por Cristo, nós experimentamos transformações profundas. Passamos de ladrões a apóstolo. Foi o caso de Mateus. Passou de ladrão a apóstolo. Passou de profano a santo. Passou de corruptor a evangelista. Porque na hora que ele traz os seus colegas de trabalho para ouvir a pregação, eu não sei evangelizá-lo ainda não. Mas esse que está aqui sabe, eu já quero que os meus colegas ouçam
a pregação da palavra. Ele passa a ser um evangelista. Eu fiz muito mal a esses homens. Eu ensinei esses homens a roubar. Eles roubaram comigo, eu roubei com eles. Eu ensinei esses homens a explorar, a fazer falcatruas. Então agora eu quero fazer o contrário, o inverso. Eu me sinto nessa responsabilidade. Quero fazer o bem a esses homens. Então, qual é a forma que eu tenho para fazer o bem a esses homens? Levar esses homens para ouvir Cristo Jesus. Levar esses homens para ouvirem a palavra de Deus. Um dia, uma prostituta tornou-se evangelista. O Senhor chegou no poço, começou a conversar com uma mulher e, na sua onisciência, ele disse: minha senhora, vai chamar seu marido. Ela disse: não tem marido, não. Ele disse: era isso que eu queria ouvir. A senhora já teve 5 maridos. E o que a senhora tem agora não é seu, não. A senhora é uma prostituta. Em outras palavras, a senhora é uma prostituta. E ela disse: eu vejo que tu és profeta. E continuou o diálogo. Daqui a pouco a mulher disse: eu quero beber dessa água viva. E o Senhor deu a ela a beber da água viva. Quando ela bebeu dessa água viva, irmãos, ela saiu uma disparada, foi para a cidade, gritando na cidade: olha, vem, eu tenho um homem ali que sabe todas as coisas. Daqui a pouco vai ver aquela multidão, a poeira cobrindo. Uma mulher à frente e uma multidão atrás. Irmãos, essa mulher acabou de nascer de novo. Eu não sei evangelizar não, mas aquele ali sabe. Eu não sei falar, mas aquele ali sabe. Então eu vou levar esse povo para ouvir aquele homem. E ela veio e já se tornou uma evangelista, uma prostituta. Havia uma comerciante, irmãos, judeu, né? Os irmãos sabem que são muito econômicos, muito seguros. Essa mulher era rica. Ela vendia púrpura. Púrpura, irmãos, era um produto caríssimo, importado do Extremo Oriente. Tinturava roupas, deixava a roupa lilás. Só quem usava era a realeza, os nobres. Pobre não podia usar uma roupa púrpura, não. Quando alguém ia na cidade andando com uma roupa púrpura, o povo dizia: ali vai o rico, ali vai o nobre. Todo mundo apontava. Essa mulher era vendedora de púrpura. E ela ouviu a palavra de Deus. E o Senhor rasgou o coração dela e pregou a palavra no coração dela com os pregos eternos. Na mesma hora ela disse: Senhor pregador, o senhor e sua equipe fiquem hospedados na minha casa. Eu sei que vocês são de fora, fiquem hospedados na minha casa. Insistiu, constrangeu a equipe missionária a ficar hospedada na casa dela. Ela não só queria dar guarida àqueles homens santos, como também queria que eles pregassem a mesma palavra, à sua família. Pois foi o que aconteceu. Aqueles homens, representando Jesus, naquela casa, pregaram a palavra e toda a família dela se converteu e foi batizada. O nome dela era Lídia. Esse episódio está em Atos 16. No mesmo capítulo, também tem um episódio de um homem bruto, ignorante, rude, um carcereiro. Era temido por todos os presos da cadeia. Só que teve um dia lá que entre os presos havia 2 crentes, 2 pregadores. Estavam presos injustamente porque pregaram a palavra de Deus com veracidade. Estavam presos lá. Meia-noite esses homens estavam com os pés, além de presos, com os pés amarrados no tronco. Que segurança, né, irmãos? Fazendo o quê? Chorando. Chorando nada. Orando e cantando os salmos. Aí Deus disse: eu não aguento ver uma coisa dessa não. Meu coração se derrete. Vou soltar esses meninos. Aí mandou o terremoto. O terremoto foi tão intenso que abriu as portas de um cárcere. Quando o carcereiro viu aquilo, o carcereiro pegou a espada e ia se matar. Porque pela lei romana, a vida daquele que você está tomando conta, se escapar,
eu demandarei da sua alçada. E ele ia morrer em lugar dos presos, pelos presos que fugissem. Quando Paulo viu aquilo, disse: epa, alto lá, não se fira. Nem o preso fugiu, estão todos aqui. Contados os presos, nenhum faltava. Fecharam-se as grades da prisão e voltou tudo ao normal. Mas aquele homem chega perto dos apóstolos e diz: senhores, o que é que eu devo fazer para me salvar? Ele percebeu, irmãos, no lance, que aqueles homens eram os representantes de Deus. E que aquilo, tudo que aconteceu, a exortação daquele homem para preservar a vida dele, ele, no relance, ele viu que tudo aquilo era coisa extraordinária, era obra de Deus. E ele reconheceu que aqueles homens eram representantes de Deus e perguntou a eles o que deveriam fazer para se salvar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pois era isso que eu queria ouvir. Vamos para a minha casa agorinha. De madrugada foram para a casa dele, do carcereiro. Quando chegou lá, ele lavou as feridas dos vergões que talvez ele mesmo tenha produzido com as chicotadas, que era ele que fazia isso contra os presos. Depois pôs a mesa, tomaram a refeição, Paulo pregou, a família se converteu, todos foram batizados, e antes que o sol aparecesse ali no Oriente, eles voltaram para a prisão. Isso uma noite de madrugada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, quando Jesus nos chama de forma irresistível, nós também, de forma irresistível, levamos outros para Cristo. Isso é inevitável, irmãos. Essa foi a segunda lição. A terceira implicação. Nós seguimos Jesus irresistivelmente. Podemos ter a função que tiver, podemos ter o prestígio que tiver, a riqueza que tiver. Não interessa. Ele chamou de forma poderosa, cabe a mim me levantar e seguir. Para onde ele for, eu vou. É assim que funciona a chamada eficaz. E a terceira lição, a terceira implicação da salvação é que nós manifestamos a salvação no nosso dia a dia. Quando um pecador é trazido das trevas para a luz, muitas coisas acontecem na vida dele, inclusive a perseguição. Os inimigos, irmãos, aqueles que antes lhe admiravam, que gostavam de você, passam a ser seus inimigos. Por quê? Porque as trevas odeiam a luz. As trevas não toleram a luz. Eles podem até ter respeito por você, mas eles não gostam mais de você. Porque as trevas odeiam a luz. Então, nós manifestamos a nossa salvação de duas formas. Primeiro, ao recebermos críticas dos inimigos. Versículo 11 de Mateus 9. Ora, vendo isto, vendo Jesus à mesa com todos os publicanos, né? Os fariseus que estavam por perto perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O que está vendo aí? Que cena deplorável é essa? Que cena deprimente é essa? Um homem que se diz santo, sentado à mesa com os pecadores, os ladrões, pior, o chefe deles aí, e toda a costa de ladrões aí na mesa. O que é isso que está vendo aqui? Digam, por favor. Não estou entendendo nada. Os fariseus, irmãos, apertando. Eles são maliciosos, eles olham, criticam, inquirem. Mas eles então tiveram coragem de falar com Jesus. Se dirigiram aos discípulos. Mas as palavras deles são palavras cheias de veneno. Como se diz, destilam veneno no falar. Como a gente canta no Salmo 140. Destilam veneno. Vejam que pergunta capciosa eles fazem, irmãos. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Presta atenção. Porque come o vosso mestre. Só com essa frase aqui, porque come o vosso mestre, eles estão atacando não só Jesus, mas também os apóstolos, os crentes. Estão atacando não somente os crentes, mas também a Jesus. De que forma?
porque come o vosso mestre. Vosso mestre está errado. Vosso mestre está se associando com os inimigos, com os ladrões. Atacaram Jesus. E como foi que atacaram os crentes? Porque come o vosso. Pronome possessivo, o vosso. Vocês estão seguindo esse homem? Vocês estão seguindo esse homem? É esse homem que vocês estão seguindo? Um homem que se senta à mesa com os ladrões? É esse homem que vocês estão seguindo? São astutos demais, irmãos. Jesus está diante de Pilatos. Pilatos ansioso por soltar Jesus, fazendo de tudo. Não, nós queremos que crucifiquem. Pilatos disse, já sei. Tem aquela prática romana de, por ocasião de uma festa, a gente soltar um dos malfeitores. Vou trazer o pior que tem, Barrabás. Trai Barrabás. Quando disseram Barrabás da prisão, quero ver agora se eles vão querer que crucifique Jesus. Vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Cristo? Aí os fariseus convenceram o povo a pedir que soltassem Barrabás, diz o texto de Mateus 27. E o povo, queremos que solte Barrabás, queremos que solte Barrabás. E soltaram ele. Aí Pilatos disse, agora não tem o que fazer. Entregou Cristo para ser crucificado. Cristo está crucificado na cruz, pendurado, com essa força de gravidade, puxando o povo para baixo. E ele segurado pelos pregos aqui, rasgando a carne nas mãos, nos pés. Dores lancinantes. Pois esses homens estão ali embaixo, escarnecendo, meneando a cabeça e dizendo, salvou os outros. Salva-te a ti mesmo agora, se tu és filho de Deus, quero ver. Homens maus, irmãos, escarnecedores. Recebemos críticas demais desses homens. São terríveis. Mas tem uma coisa boa. Nós manifestamos a salvação quando recebemos críticas, mas também quando somos defendidos pelo Senhor. Quando somos defendidos pelo Senhor. Observe no versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se tivesse um fariseu mais atrevido ali, ele dizia, não falei com o Senhor. Eu perguntei aos apóstolos. Não falei com o Senhor. Falei com eles, porque como eu vosso mestre com os publicanos e pecadores. Porque o Senhor está se intrometendo. Ele não está se intrometendo. Jesus se antecipa. Jesus se adianta e defende as suas ovelhas. Se tem um outro vindo na direção das ovelhas, o Senhor se antecipa e puxa a ovelha e enfrenta o lobo. Jesus nos defende. E ele não permitiu que sequer os discípulos falassem. Nem esperou que os discípulos dessem a resposta. Ele se antecipa e ele mesmo responde. Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa é a defesa, irmãos, que nós recebemos, porque somos crentes, porque somos ovelhas do Senhor. Ao dizer que os sãos não precisam de médicos, Jesus está usando aqui uma linguagem irônica, né? Porque os fariseus se achavam perfeitos por causa das suas obras. Nós cumprimos a lei rigorosamente. Achavam-se sadios, sãos. Então, se eu sou sadio, por que procurar o médico? Por que é que eu vou querer Jesus se eu mesmo, pelas minhas obras tão perfeitas, me justifico diante de Deus? Era assim que eles raciocinavam. Jesus disse, vocês são os desgraçados, mas se acham sãos, sadios, então não vim para vocês, não. Eu vim somente para os enfermos. Não é enfermidade da carne, é enfermidade do espírito, que se chama pecado. Eu vim para os pecadores. Está usando uma parábola. Então, quem não tiver na categoria de doente, nunca será achado por mim. É isso que Jesus está dizendo. Observe no final do versículo 13. Não vim, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que é justo? Justo não é quem é justo, não. Justo é quem se acha justo. Nós somos justos por declaração. Sabemos disso, né?
nós fomos declarados justos, não fomos tornados justos. Quando nós cremos, nós somos declarados justos. Mas, irmãos, a turma aí fora, eles não buscam Cristo, não querem ouvir sobre Cristo. Se você falar sobre Cristo, eles não querem. Eles não precisam de Cristo. Mas por que você não precisa de Cristo? Porque eu sou sadio. Nunca matei, nunca roubei, dizer assim, né? Nunca fiz mal a ninguém. Tive os pecadinhos, mas quem não tem? Aí eles se justificam em cima dos pecados dos outros. Mas quem não tem? E vão vivendo dessa forma. E vão morrendo. E vão entrando no inferno. Justos são aqueles que se acham justos. E não são justos. São os que confiam nas suas obras. E na primeira frase, versículo 13, diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Os fariseus eram especialistas no culto, irrepreensíveis. Se você fosse anotar as imperfeições que eles causavam no culto, você não encontrava uma sequer. O culto deles era perfeito, a liturgia era perfeita. No oferecimento de holocaustos, qualquer sacrifício, de qualquer oferta, não havia, irmãos, nenhuma falha, nenhum defeito. Agora, eles eram horríveis em mostrar misericórdia. Eles eram fidelíssimos na liturgia e infidelíssimos na misericórdia. Não mostravam misericórdia nenhuma. Jesus, então, diz que eles estão vivendo na contramão de agradar a Deus. Porque Deus prioriza a misericórdia e não o sacrifício. No Salmo 51, Deus perguntou: vocês pensam que essa quantidade de carneiros e sangue, eu me agrado disso? Não, eu me agrado de um coração quebrantado. É disso que eu me agrado. Salmo 51, versículos 16 e 17. Isaías, capítulo 1, a gente viu de manhã: quem vos requereu só pisados nos meus atos? Eu não quero que vocês fiquem trazendo esses animais e matando, desfolando e trazendo sangue. Isso está tudo correto, do ponto de vista litúrgico. Mas vocês estão vivendo na desobediência, na iniquidade, com as mãos cheias de sangue, matando, roubando, adulterando. Então eu não posso admitir um culto associado com a iniquidade. Não posso. Deus reprovou. Então Jesus está dizendo: vocês, fariseus, têm um culto correto, uma liturgia impecável. Mas é esses coletores aqui que estão comigo à mesa que estão arrependidos, que estão agradando a Deus. Vocês não estão. Então, irmãos, nós somos defendidos pelo Senhor perante os nossos inimigos. Isso é uma marca de todo cristão, independente da época em que viva. Cristo sempre defendeu o seu povo. Sempre. E eu quero concluir o sermão dizendo o seguinte: quando alguém é verdadeiramente chamado à fé por Cristo, essa pessoa deixa tudo. Deixar tudo é deixar tudo mesmo. Tudo que impede o seu progresso. Tudo que está em desconformidade com a Escritura, ela deixa tudo. Deixar tudo é deixar as mais altas responsabilidades, como a de coletor do imperador, por exemplo, que Mateus deixou, reconhecendo que essa função é incompatível com a fé. Eu deixo aqui agora toda essa riqueza maldita que eu tenho adquirido com roubo. Zaqueu disse: metade do que tenho dou aos pobres, e a outra metade vou usar para restituir quadruplicadamente a todo aquele que defraudei. Quando Jesus ouviu essas palavras, disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque o arrependimento, irmãos, nos faz desapegar imediatamente dos bens materiais. Então, deixar tudo é deixar tudo
de imediato, sem adiar para depois, para a semana seguinte, para mais tarde. Também quando alguém é verdadeiramente chamado à fé, essa pessoa segue Jesus ao pé da letra, procurando na Escritura quais são os novos caminhos. Agora eu preciso me colocar de costas para os caminhos que eu andava anteriormente. A vida dela passa por transformações radicais. As coisas velhas ficam para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Igualmente, quando alguém é chamado da morte para a vida, essa pessoa deixa de ser elogiada pelo mundo, deixa de ser glorificada, deixa de ser ovacionada. Ela é tão famosa, tinha não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais. De repente passa a ser criticada, abandonada, perseguida, odiada, perde posições, fama, prestígio, por causa da fé. Ela de nada faz conta, irmãos. Ela sabe que perdeu pepitas de ouro para ganhar a pérola de grande valor. Além disso, ela passa a ser defendida pelo maior dos advogados de defesa da terra e do céu, que é Jesus Cristo. Ele defende o seu povo. Olhando para você, você já deixou a coletoria para seguir Jesus? Você tem uma coletoria? Você tem alguma atividade ilícita que pode ser chamada de coletor, de exator? Já deixou essa coletoria para seguir Jesus? Por ter reconhecido que a sua coletoria atrapalha a sua caminhada cristã? Ou você está querendo fazer aquele jogo? Meio para Jesus, meio para a coletoria. Qual é a sua coletoria? Você sabe qual é. Você tem certeza que não pode seguir Jesus com essa coletoria. Você não quer deixar. Jesus também sabe disso. Ele está olhando para você. E como é que você está diante dele? Olhando para a sua vida, você tem recebido Jesus em casa? Ou tem deixado do lado de fora da porta? Na sua casa prevalece o respeito, a reverência, a boa fé, a transparência, o amor. Você está com Jesus à mesa, tem levado outros à mesma refeição, porque Jesus está ali presente. E quando a sua nova condição de cristão, ela é bem aceita pelo mundo? Você é elogiado pelo mundo ou é criticado, escarnecido, zombado? Você tem certeza mesmo que você é aceito pelo mundo? Você tem vivido mesmo o evangelho diante das pessoas do mundo? E tantos pastores, né, irmãos, que são ovacionados pelo mundo, gostam desse pastor, que ele não é radical. É assim que você é visto? A salvação, meu irmão, tem implicações, tem sinais inequívocos. Eles estão presentes em todo aquele que advoga Cristo, que vive a fé dos apóstolos. É esse o seu caso? Se for, ótimo. Nós dizemos sempre, quem tem ouvidos ouça. Amém. Amém. Vamos baixar nossos frontes, vamos orar. Dá o diabo Filipe para o Senhor que nos fala. Santo Deus, eterno Pai, queremos, ó Deus, simplesmente, ó Pai, te agradecer, Senhor. Porque, ó Deus, foi do teu agrado, Senhor. Vi da tua glória, Senhor, nos céus, para cear, ó Pai, com pecadores como nós, Senhor. Gentios e publicanos, Senhor. E agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, ela nos mostrou, Senhor, que não éramos sadios, mas muito pelo contrário, Senhor, somos doentes, ó Pai. O pecado, Senhor, está em nós. Nascemos, ó Deus, nessa condição. Mas o Senhor veio exatamente para chamar e chamar eficazmente, Senhor, os pecadores ao arrependimento. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar da nossa resistência, ó Deus, porque éramos teus inimigos, o teu evangelho, Senhor, foi muito mais forte, ó Deus, do que essa resistência. O Senhor colocou em nós uma nova vontade, Senhor. De modo, ó Pai, que ao sermos chamados, fizemos, ó Deus, e reagimos exatamente como Mateus, ó Pai. Nós te seguimos, ó Deus, livre e espontaneamente, ó Pai, porque a tua graça nos alcançou.
Nós te agradecemos, ó Deus, também, ó Pai, pela justificação em Cristo Jesus, ó Deus. Pois apesar, ó Pai, de ainda sermos pecadores, nós agora somos considerados diante do tribunal do Pai como justos, ó Deus. Porque temos sobre nós os méritos, o crédito que o Senhor Jesus Cristo conquistou na sua obediência ativa, ó Pai, em vida e também na sua obediência passiva na morte, Senhor. Tudo isso, ó Deus, foi pela graça, Senhor. O Senhor, ó Pai, nos fez, ó Deus, transferir a confiança que nós tínhamos em nós mesmos, ó Deus, nas nossas obras tão falhas, ó Deus, que de nada serviam. Passamos, ó Deus, a confiar somente no Senhor Jesus Cristo. De modo, Senhor, que justificados pela fé, nós temos paz contigo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, ó Deus, nesse restante dia do Senhor. Nos abençoa, ó Pai, nesta semana que se inicia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor retorne esta semana. E que todos nós, ó Pai, sejamos encontrados, preparados e alunos. Nos abençoa, ó Deus, perdoa nossos pecados. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 103. Quem sara de todas as tuas doenças, tua vida da cobra salva, e a tua cabeça coroa de graça e amor. Quem tua velhice, murmura de bens apartar, e sorte que tua mocidade como águia se renovará.